Olá, eu quero saudar todas as pessoas do 10º Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, tá? O nosso trabalho, o título dele é A Representação da Mulher em Instrumento de Pesquisa. Esse trabalho é uma parceria com a professora doutora Eliane Braga de Oliveira. O conteúdo da apresentação é a introdução, os instrumentos de pesquisa nos arquivos e a recuperação da informação, as mulheres e a ditadura militar de 1964, procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais. Nos arquivos permanentes ou arquivos históricos, são preservados os acervos de guarda definitiva em razão da sua importância para a sociedade, como testemunho do passado, né? E esses acervos, eles são representados pela descrição arquivística, né? Então, esse estudo ele analisa a representação desenvolvida pela descrição arquivística nos arquivos permanentes. Tem algumas observações, o Geoffreio ele destaca que, apesar das limitações da representação, ela é frequentemente utilizada para substituir os documentos originais, né? E essa representação, elaborada no momento da descrição, ela identifica os elementos informativos dos acervos que deverão ser destacados, né? E no Brasil, os acervos permanentes são descritos segundo as diretrizes e as indicações da Norma Brasileira de Descrição Arquivística, que acompanha a Norma Geral Internacional da Descrição de Arquivo. Por isso, analisar as representações da informação arquivística que resultam na descrição do que será entendido como retrato de determinada comunidade torna-se relevante, né? Então, cabe analisar como os arquivos registram a presença das mulheres na sociedade, haja vista o importante papel dos arquivos públicos para a construção da memória social, né? Então, por isso, este estudo ele analisa a representação sobre de mulheres em instrumento de fundos arquivísticos custodiado pelo Arquivo Nacional. E a consulta a esses documentos nos arquivos permanentes, ela é comumente intermediada pelos instrumentos de pesquisa, né? Então, os instrumentos de pesquisa, como os guias, os inventários, os catálogos, os repertórios, né, os índices, entre outros, e a base de dados, né, entre outros. Bom, as mulheres, elas participaram, como nós estamos analisando as mulheres e a ditadura militar, e nós identificamos que as mulheres participaram de diversas ações durante o período da ditadura militar, a ditadura de 64 a 85. Elas participaram do movimento conspirador das elites conservadoras, que depuseram e deram golpe ao presidente João Goulart. Também participaram do movimento de resistência e de oposição ao regime militar. Estiveram em ações extremadas, como a luta armada, tanto na área rural quanto na área urbana, né? E que isso demonstrou que ela fugia ao comportamento estabelecido como padrão naquele período, né? Essa pesquisa ela caracteriza como exploratória,
né, e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. E os procedimentos para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. E o estudo adotou como técnica de análise dos dados a análise de conteúdo com base em Laurence Bourdain, né? E as bases analisadas foram o Sistema de Informação do Arquivo Nacional, a base CIAN, e o Banco de Dados Memórias Reveladas, né? E na categoria de análise foi definido a categoria ditadura militar. Temos como resultado, né, desse estudo a identificação de um total de 941 fundos arquivísticos. Desses 941, 22 fundos são fundos pessoais de mulheres e 3 fundos são de entidades coletivas relativas às mulheres, né? No banco de dados Memórias Revelada, nós identificamos 118 fundos arquivísticos. Desses, 8 fundos são de pessoas, de mulheres, né? E 3 fundos de entidade coletiva relativa às mulheres. E nós definimos como uma amostra desses fundos, da base CIAN em Memórias Revelada, esses fundos: Campanha da Mulher pela Democracia, Comba Marques Portos, Ana Maria Machado Guimarães, Lúcia Veloso Maurício e Maria da Conceição da Costa Neves, como fundos que foram submetidos à análise de conteúdo. Aqui é a demonstração dessa análise de conteúdo do Fundo de Arquivo Campanha da Mulher pela Democracia na unidade de registro comunista e na unidade de contexto da área de contextualização do fundo. Esse trecho, né? Que exatamente, está descrita: a Campanha da Mulher pela Democracia foi criada pouco antes das eleições de 1962 pelo Leon Vigildo Balestiero, vigário franciscano de Ipanema, Glincon de Paiva e o general do Couto e Silva. Foi custodiada, organizada e orientada pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. Nessa descrição, nós não identificamos, apesar de ser uma entidade de mulheres, nós não identificamos nenhuma mulher aqui descrita, né? Entretanto, no fundo, nós identificamos documentos que comprovam que tem a lista das sócias fundadoras, são 73 mulheres sócias fundadoras desse fundo. Entretanto, não tem aqui na descrição nem o nome da presidente da CANT, o que ocasionou a invisibilidade da participação política das mulheres. Verificamos aqui na unidade de registro Participação Feminina em Movimentos, no Fundo de Arquivo Maria da Conceição da Costa e Neves, que ela foi uma fundadora do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que desenvolveu toda a oposição durante o período militar, né? E que ela participou também do movimento pela anistia. E aqui, no Fundo de Arquivo Comba Marques Porto, na unidade de registro Anistia, nesse texto nós identificamos que há um registro do movimento feminino pela anistia, há documentos que relacionam, né, o movimento pela anistia e também a participação e que registra a participação do movimento feminino pela anistia. Tá? As nossas considerações finais são de que nós verificamos haver uma certa desproporcionalidade da existência de fundo de arquivos de mulheres, e
Verificamos também que a descrição do Fundo Candi, as mulheres envolvidas naquela articulação política, elas foram invisibilizadas, né? E, por outro lado, nós verificamos que a descrição dos fundos pessoais femininos explicita a atuação política das mulheres registradas nos documentos, né? Então, assim, observa-se que nem todas as descrições referentes aos fundos analisados neste estudo confere visibilidade às ações políticas das mulheres, o que nos leva a considerar a presença de aspectos subjetivos envolvidos na representação da informação nos arquivos. Aqui são as nossas referências e o nosso muito obrigado.